na Coreia, onde ele está agora, e o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, Giane, falou no fim de semana sobre as novas medidas do Trump, a tarifa extra de 15%, e que isso seria benéfico para o Brasil. Porque a tarifa atual era de 50%, né? Então... 10 mais 40, né? 10 mais 40, né? Caindo para 15%, né? Já por si só já seria ótimo para as indústrias brasileiras, para as indústrias gaúchas, inclusive. O próprio presidente da Fiergs, da Federação das Indústrias aqui do estado, Cláudio Bier, disse que uma tarifa assim retomaria negócios que tinham sido suspensos, não estavam mais acontecendo. Tinha empresa aqui que não estava mais vendendo para os Estados Unidos porque não tinha mais competitividade no seu produto a 50%. Mas a gente ainda não tem certeza dessa tarifa de 15%. O Trump falou no sábado, mas ele ainda não assinou nada. A Casa Branca ainda não publicou nenhum documento assim para dar certeza que ele levou para 15%. A que ele anunciou na sexta foi de 10%, porque aí tem um outro viés na tarifa, que é afetar o comércio com outros países. Porque, por exemplo, a Austrália, que é super parceira dos Estados Unidos, tem uma tarifa de 10%. A partir do momento que ela tem um aumento global de 15%, ela vai ser prejudicada porque a tarifa dela vai para 15%. Sim. E também o Brasil concorre com ela. Né? E isso, eu vou pegar um exemplo, tá? A Fueltech, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que faz componentes com alto valor agregado para carros de alta velocidade. Eles têm até uma filial nos Estados Unidos. A sede fica aqui em Porto Alegre e a filial nos Estados Unidos. Agora eles compraram aqui, né, esse local de corrida de carro. E eles concorrem com a Austrália. A Austrália antes tinha isenção de tarifas. Quando subiu para 10% para todo mundo, lá no início da política comercial, ficou bom para o segmento deles. Aqui, por quê? Porque eles teriam a mesma tarifa aplicada aos concorrentes deles. Depois, enfim, né, degringolou toda a negociação. Mas este é o cenário, e até por isso que ainda não se tem certeza de que vai a 15%. Independentemente disso, a indústria nacional está alertando a Confederação que tem outros segmentos que estão sob investigação dos Estados Unidos para aplicação de tarifas maiores. Mas é um procedimento mais burocrático. E uma atualização que nós temos, referente à decisão da Suprema Corte, é que a alfândega dos Estados Unidos, a partir de amanhã, já suspende a cobrança dos 10% e dos 40%. Que a gente não sabia exatamente em que momento que ia... Quando isso ia acontecer. Então, a mercadoria que chega lá a partir de amanhã já não vai pagar. Já a China está pedindo que ele derrube essa decisão do fim de semana, suspensão das tarifas de importação, que disse a nota do Ministério do Comércio chinês, que as taxas violam as regras do comércio internacional e a legislação interna dos Estados Unidos e não são do interesse de nenhuma das partes. No caso da China, eles tinham uma reciprocidade, né? Vocês vão lembrar, a China, eles aumentavam, o Trump aumentava, a China aumentava. Ficou aquele jogo. Depois fizeram um acordo e baixou. Mesmo assim, me parece que ela já estava mais alta do que isso. E tem outra coisa que chama a atenção também, que é problema para os Estados Unidos, é que nesse meio tempo as empresas precisaram se rearranjar. E muitas delas passaram a mandar para a China e para a Índia e para outros países o produto que antes ia para os Estados Unidos. Daqui a pouco pode faltar para eles nessa loucura, nessa confusão toda de tarifas. Bom, agora vamos pegar uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que exportava para os Estados Unidos e ficou inviável, está mandando para outro país, ela não vai dizer, China, ou Índia, ou sei lá, agora não vou te mandar mais porque voltou para os Estados Unidos. Ele criou um problema para o próprio país e isso explica por que a Suprema Corte fez com que ele voltasse atrás nessa guerra tarifária que é sem lógica nenhuma, né? Parece que ele tinha assim, aqui para ti é 50, para ti é 40, para ti é 30, para ti é 25. A ação, inclusive, ela foi ajuizada por empresas norte-americanas e pelos estados lá. A gente falou lá no início, né, que era o caminho mais provável para que a taxação pudesse ser derrubada, né? Porque eram as empresas que estavam reclamando internamente dos seus prejuízos também por causa desse reflexo para os outros países. Além do impacto inflacionário, que fez, inclusive, com que Trump recuasse em alguns itens naquela outra lista, que acabou não beneficiando aqui o sul do país, mas recuou por causa do impacto inflacionário. Né? E tem um outro ponto, os republicanos não estão gostando da política comercial do Trump, é o partido dele, eles não estão gostando. E tem eleição esse ano, né? Tem eleição este ano. Há poucos dias no Congresso,
Lá os republicanos aprovaram, né, uma determinação de que Trump não poderia usar a lei de medidas urgentes sobre o Canadá. Foi a primeira afronta pública dos republicanos contra Trump, porque eles têm receio, né? Não, se ele perder a eleição, e ele mesmo, Trump, ele sabe que corre o risco de perder essa eleição, que é as eleições de meio de mandato. E se ele perde essas eleições, ele fica até ameaçado de impeachment, por exemplo, ali adiante, ou de derrubado de outras medidas de não aprovação. Hoje ele tem maioria na Câmara e no Senado. E essa eleição é uma eleição super decisiva, uma espécie quase de plebiscito em relação ao presidente que está no poder. Com as loucuras todas que ele fez, a população não gostando pode tirar votos dos republicanos, e isso para o Trump não é bom. Vamos voltar para o assunto, Jane, do qual tu falavas há pouco, tarifas, e como o Brasil recebe essa informação da mudança a partir da decisão judicial, do que disse o presidente Trump no fim de semana. A gente vai falar com o presidente da Apex, Jorge Viana. Bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia, eu queria dar um abraço para vocês aí de bom dia, mas aqui já é boa noite. Boa noite já, né? Estou aqui em Seul, na Coreia, são exatamente 9 da noite, 9h07, e estamos aqui no Palácio Azul, onde tivemos uma recepção para o presidente Lula, para toda a delegação brasileira, pelo presidente da Coreia, e hoje também fizemos o fórum empresarial aqui em Seul. Já tínhamos feito no sábado lá em Delhi, e, enfim, foram dois fóruns empresariais. O maior foi em Delhi de todos que nós já fizemos pela Apex, que foram 20, e esse aqui também teve 400 empresários, 150 brasileiros e 250 aqui da Coreia do Sul. E como repercutiu aí na delegação essa nova informação que vem dos Estados Unidos sobre os 15% de tarifa, diminuindo aquilo que tinha para alguns setores ainda aqui no Brasil? Então, o presidente Lula falou disso na coletiva que deu, saindo de Nova Delhi, e é óbvio que todos nós acompanhamos, achamos que de algum jeito distensiona um pouco, porque agora o Brasil tinha sofrido, né, uma tarifa que não tinha justificativa. O presidente Lula foi muito sábio de ter tranquilidade, procurar o diálogo, conseguiu o diálogo e resolver a situação de muitos produtos. Mas agora a gente entende que tem ainda investigações, mas fica limitado a esse número de 15%. Distensiona um pouco, apesar de que o tensionamento lá nos Estados Unidos segue alto. Mas é uma situação realmente assim que não faz muito sentido. O melhor é o diálogo entre os países. Nós da Apex, do governo federal, temos sido muito pragmáticos. Defender, não vamos desistir dos Estados Unidos, defender que a gente tenha a continuidade de uma relação que tem 201 anos. E o presidente Lula falou que em março agora, quando for encontrar o presidente Trump, ele vai levar tranquilidade e procurar estabelecer um relacionamento sem nenhum tensionamento entre Brasil e Estados Unidos, que isso é bom para os negócios, bom para o Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul tem 20 setores que a Apex trabalha que exportam para os Estados Unidos. E todos sofrem com isso, como o de calçados, por exemplo. Polo calçadista, que é muito forte no Rio Grande. Nós tivemos, o senhor sabe disso melhor do que eu, né? Nós tivemos alguns setores que foram prejudicados lá no início e ainda não conseguiram se recuperar as negociações com os Estados Unidos. Então, no Rio Grande do Sul, as alterações ocorridas ao longo deste ano que passou foram praticamente insignificantes, porque não atingiu justamente as nossas vendas para os Estados Unidos. Mas muitos desses exportadores acabaram procurando outros mercados. Então, a minha dúvida agora, e o senhor pode ajudar a esclarecer isso, é quem encontrou outros parceiros comerciais voltará para os Estados Unidos, dada a importância desse mercado agora com a mudança nas taxas? Não, veja, o Brasil está crescendo muito, nós estamos de volta, assumimos um protagonismo no mundo novamente. De fato, o Rio Grande do Sul, alguns setores seguiam prejudicados, agora vão ter um certo alívio, mas nós temos que entender também que a Apex trabalhou muito, nós estamos com o escritório agora em Washington, defendendo os interesses das empresas, mas trabalhamos para diversificar mercado.
eu acho que em vez nós vamos crescer as exportações, mantendo os mercados novos. Por exemplo, se você pegar a castanha do Brasil, que era quase toda exportada para os Estados Unidos, foi para a Europa rapidamente, em setores que é mais difícil. Mas eu acho que as notícias são boas. Tem ainda um tensionamento, ninguém sabe se a justiça vai julgar ainda uma reclamação que tem lá, que é de devolver para os setores as tarifas cobradas. Ou seja, tem um tensionamento pela frente. Mas o caso brasileiro é mais tranquilo, que o Brasil não tem contencioso com nenhum país, muito menos com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial nosso, onde nós temos um fluxo de comércio que é muito bom para nós, porque é de perto de 90 bilhões de dólares, mas a gente exporta muitas manufaturas. Então, mas enfim, agora é aguardar também essa visita do presidente Lula, que pode distensionar ainda mais a relação comercial com um grande parceiro, histórico parceiro comercial nosso, que são os Estados Unidos. Pois é, presidente, considerando esse contexto, né, porque tem essa previsão dessa visita que vinha se sinalizando a possibilidade de chegar a um acordo entre Brasil e Estados Unidos, então um acordo comercial independentemente da decisão judicial e do descontentamento dos norte-americanos, né, com o tarifaço. Além disso, também tem um descontentamento por parte dos próprios republicanos com a política comercial de Trump. Esses elementos, como é que eles influenciam neste momento a negociação Brasil-Estados Unidos? Trazem uma perspectiva positiva? Não, qualquer tensionamento cria instabilidade. Instabilidade não é bom para comércio. O bom é quando está tudo normal. Mas o diálogo do presidente com o presidente Trump, eu não digo que viabilize acordo, mas que viabilize assim, uma ação de normalidade dos produtos, das empresas brasileiras com os Estados Unidos. O que a gente quer é isso. Os governos passam. Então tem que ter um pouco de sangue frio. Nós, desde o começo, achamos que o certo era fazer como o presidente Lula fez, sermos pragmáticos, ver no mercado dos Estados Unidos um mercado importantíssimo para nós, não pelo volume só de recurso, pouco mais de 40 bilhões que a gente exporta, mas pela qualidade dos produtos que a gente exporta. E outra, as medidas de taxar produtos brasileiros elas têm dificuldade de serem implementadas dentro dos Estados Unidos, porque elas geram inflação. Subiu o preço do café, do açúcar, do suco de laranja, que são tão essenciais para eles, das carnes. Nossa, por exemplo, as proteínas que a gente exporta, calçados, tudo isso gera inflação lá dentro dos Estados Unidos. E de algum jeito, o Brasil ajuda a equilibrar melhor um ambiente mais tranquilo de consumo para os americanos. E o governo do presidente Trump, eu acho que em algum momento vai entender que o Brasil é um bom parceiro comercial, tem déficit com os Estados Unidos, nos serviços, nos bens de consumo, então não tem nenhuma razão de ter taxação contra o Brasil. Mas, enfim, eu sou otimista com as consequências desse julgamento que teve na Justiça, na Suprema Corte Americana, e da ida do presidente Lula a Washington agora em março. Bom, e vocês estão aí nessa viagem, que é bem importante comercialmente falando, e ainda mais nesse cenário aí de atrair e de se aproximar de novos mercados. Quais são os segmentos, os produtos, presidente, que tendem a ser beneficiados desses contatos que vocês estão fazendo aí na Coreia e fizeram na Índia? Então, veja, nós estamos na Índia, certamente o país mais populoso do mundo. É um país que tem que deve alcançar já a terceira economia, um país que cresce muito, tem muita similaridade com o Brasil. Obviamente que tem muitas complexidades culturais, mas assim, essa viagem do presidente Lula, eu acho que inaugura uma nova fase da relação Índia-Brasil. Tem um fluxo de comércio de 15 bilhões de dólares, mas eu falo, se chegar a 100, ainda é normal, porque a gente tem 150 bilhões com a China, mais ou menos 100 com os Estados Unidos, mais ou menos 100 bilhões de dólares de fluxo com a Europa, e não tem sentido nenhum ter 15 bilhões de dólares de fluxo de comércio com a Índia, que é um país mais populoso, e também com a Coreia, que tem tantos investimentos no Brasil, LG, Samsung, Hyundai, de 10 bilhões de dólares. Então, as oportunidades são enormes, desde produtos agrícolas, do agronegócio, mas também setores que passam por biocombustíveis, que passam também pela área de fármacos. Foram assinados muitos acordos. A maior indústria de cosméticos assim,
que é emergente do mundo é a coreana, o Brasil tem biodiversidade, tudo isso está no mesmo complexo. Nós fizemos um evento com quase 900 empresários em Nova Delhi e com 400 empresários aqui, foi um sucesso e acho que os resultados vão vir certamente para as empresas brasileiras, para os empresários brasileiros acreditaram e vieram, inclusive os gaúchos, tem muito gaúcho aqui. Agora o desafio é fazer Hanover, que é a feira maior do mundo de indústria, que o Brasil vai ser país homenageado e a Apex está coordenando a chegada lá de mais de 300 empresas brasileiras para a feira, uma das maiores feiras de indústria do mundo, que é em Hanover, em abril. No caso da Índia... Eu tenho que entrar aqui, que eu estou indo no comboio do presidente. Só rapidinho, se o senhor puder responder rapidinho sobre o acordo em relação a minerais críticos, porque foi feito acordo com a Coreia e com a Índia. Qual é a expectativa? Mas toda negociação tem um foco só. O Brasil é um grande player nessa área, nós temos grandes reservas, e o presidente e o Brasil estão defendendo o seguinte: nós não queremos exportar minério, nós queremos estabelecer parceria com investimentos aqui no Brasil de empresas que queiram processar e, obviamente, agregar valor nesse setor que é tão importante para a nova indústria, para a revolução tecnológica que o mundo está vivendo. E agradecemos, Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Bom trabalho para o senhor aí. Boa noite. Boa noite. Bom dia para vocês, boa noite para nós aqui. E aqui está um frio danado também, 3 graus. Mas é assim, de um lado do planeta a gente vive um inverno grande e do outro o verão. Mas tudo de bom para vocês. Obrigado aí à Rádio Gaúcha pela oportunidade. Nós que agradecemos pelo senhor nos atender. Está lá na delegação brasileira na Coreia do Sul, de onde fala, por isso a gente brincou com boa noite aqui, né, para quem chegou depois. O presidente da Apex, Jorge Viana, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que conseguiu nos atender na brecha das agendas por lá. Super confirmado, pelo menos até o momento, até se desconfirmar, então, esse encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump, que seria ainda uma sequência daquela fala na Assembleia Geral da ONU lá atrás, quando eles começaram a se manifestar publicamente de que estavam reatando as conversas. Foi quando o presidente Donald Trump, o presidente Lula, quando eles disseram, que havia uma química entre os dois. E agora esse encontro tem o objetivo de manter, de conseguir um posicionamento comercial, de negociação comercial de Trump em relação ao Brasil, em paralelo à decisão judicial, para também não ficar dependendo da justiça.